eu sou a Rafa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prática de yoga. Na prática de hoje, nós vamos praticar o Kakasana, que também é conhecido como a postura do corvo ou a postura do pássaro. É uma postura de equilíbrio e, por isso, uma postura bastante desafiadora, mas também é uma postura bastante bonita e bastante desejada para quem está começando ou já pratica yoga há um tempo. O Kakasana, por ser um asana de equilíbrio, trabalha muito o nosso foco e concentração. E por ser um asana desafiador, vai trabalhar a nossa coragem e a nossa autoconfiança. Falando da parte física, o Kakasana trabalha bastante os músculos do peito, das costas, trabalha braço, trabalha punhos. É um asana bastante completo na parte superior do nosso corpo, além de trabalhar também a força no nosso abdômen. Quando a gente começa a praticar o Kakasana, a gente não pode querer de cara já entrar na postura corretamente, permanecer em equilíbrio por vários minutos. A gente vai conquistando o asana de forma gradual. Então a gente vai fortalecendo os punhos, vai fortalecendo os braços, vai fortalecendo o abdômen para poder permanecer cada vez mais tempo no Kakasana. Antes da gente começar a executar o asana propriamente dito, a gente precisa prestar atenção em 3 fatores que podem nos auxiliar na hora da execução do asana. O primeiro deles é a respiração. Bom, a respiração é a nossa forte aliada em qualquer movimento do yoga. No yoga, a respiração é de preferência pelo nariz. Então, a gente vai inspirar e soltar o ar sempre que possível pelo nariz. Quando a gente executa um asana de equilíbrio, o foco na respiração nos auxilia muito a manter por mais tempo o asana. Nesse asana em especial, o Kakasana, que além de um asana de equilíbrio, também é um asana desafiador, existe uma respiração que vai auxiliar ainda mais a gente entrar, vencer um pouquinho o medo de permanecer na postura, o medo de cair e se machucar, que é a respiração chamada Ujjayi, que também é conhecida como sopro da vitória. Na respiração Ujjayi, você vai inspirar e expirar, de preferência pelo nariz, obstruindo parcialmente a glote, fechando um pouquinho a garganta. Quando a gente faz isso, a gente produz um som na nossa garganta e a respiração fica com som parecido com esse. Para ficar mais fácil de entender, é como se a gente estivesse sussurrando alguma coisa para outra pessoa. Quando a gente sussurra, a gente contrai parcialmente a nossa garganta. Mas se tiver difícil de fazer esse movimento, não tem problema. Respire normalmente, prestando atenção principalmente em soltar completamente o ar. Segundo fator é a contração do nosso abdômen e do assoalho pélvico. No yoga, a contração a gente chama de bandhas. E nesse caso, quando a gente fala da contração do assoalho pélvico, a gente está falando do Mula Bandha. E quando a gente fala da contração do abdômen, a gente está falando do Dhyana Bandha. Então, para realizar esse asana, para a gente entrar corretamente no asana, proteger a nossa coluna, é interessante a gente manter essa concentração na concentração tanto do assoalho pélvico quanto do abdômen, o Mula Bandha e o Dhyana Bandha. Você vai perceber que fazendo essa contração facilita bastante a entrada no movimento. O Mula Bandha é um movimento similar ao que a gente faz quando a gente precisa segurar o xixi. Então essa contração ela é muito importante para entrar no equilíbrio. E a contração do abdômen, a gente vai imaginar que o nosso umbigo está sendo puxado para trás, como se ele quisesse encostar nas costas, e também para cima. Então, é essa ação de contrair o abdômen, empurrando o umbigo lá para trás nas costelas e puxando ele para cima. Essa é a contração correta quando a gente quer realizar o Uddiyana Bandha. E por último, mas não menos importante, é o posicionamento das mãos. A gente vai apoiar todo o peso do nosso corpo nas palmas das mãos. Então, é importante o posicionamento correto das mãos para não lesionar principalmente o nosso punho, nem machucar os dedos. Quando a gente se apoia no chão com as mãos, a gente tem a tendência de apoiar somente essa região no solo. Se a gente apoiar só, sem tentar colocar o peso total do corpo, se a gente apoiar só nessa região, você já vai sentir um desconforto no braço e também no punho. A gente vai apoiar a palma da mão como um todo, a gente vai aumentar a superfície de contato com o solo. Isso vai facilitar na hora do equilíbrio e vai proteger a sua articulação. Então, a gente tem que pensar em se agarrar no solo, a apoiar no solo como se a gente quisesse se segurar, como se a gente tivesse garras realmente.
Aqui a gente vai apoiar até as pontinhas dos dedos no solo. A gente vai fazer como se a gente quisesse se agarrar realmente com os dedos no solo. Você vai ver que fazendo isso vai aliviar bastante a pressão nos seus punhos. Você vai distribuir o peso. É claro que não precisa ficar com os dedos flexionados dessa forma. Eu só fiz dessa forma para vocês entenderem. Pode deixar a mão bastante aberta no solo, mas levando a concentração do seu peso para toda a palma da sua mão, incluindo os seus dedos. E quanto mais você abrir os seus dedos no solo, mais ainda você vai facilitar o seu equilíbrio, você está ampliando a área de contato com o solo. Então, antes de começar o movimento, é legal a gente dar uma aquecida nos nossos punhos. Então, ajoelhados, sentados sobre os calcanhares, traga as palmas das mãos no chão e sente esse novo posicionamento de todos os dedos tocando o solo e fazendo força igualmente. Tenta levar um pouquinho o seu tronco para frente, sente o seu punho e volta. Faz esse movimento algumas vezes só para você sentir realmente esse posicionamento. Vai facilitar bastante na hora de entrar no seu Kakasana. Depois, só para aliviar um pouquinho os seus punhos, traga as palmas das mãos viradas assim no solo, só para aliviar um pouquinho, não força muito para não machucar. Abra as mãos ao contrário, abrindo os dedos na lateral do seu tapetinho e solte um pouquinho os punhos. Quando finalizar, a gente faz isso novamente só para soltar e não ficar tensão residual nos nossos punhos. Vou demonstrar então os dois jeitos de entrar no Kakasana. O primeiro deles, a gente vai apoiar os joelhos bem próximo dos nossos tríceps, bem próximo das axilas, dessa forma. O segundo jeito, que é mais fácil com relação ao equilíbrio, mas exige um pouco mais de força, é acomodar os nossos cotovelos bem perto de dentro do nosso joelho, dessa forma. Em ambos os casos, é importante a gente não olhar para baixo. Se a gente está aqui nessa postura e olha lá para os nossos pés, a gente vai tender a fazer uma cambalhota. Não é isso que a gente quer. Então, o olhar é na frente. Não precisa tensionar o pescoço para olhar muito lá na frente, mas é simplesmente para frente. Deixe o seu pescoço neutro e seu olhar nessa direção. Outra coisa importante é não tentar entrar na postura de qualquer jeito. Se a gente ficar dando pulinhos dessa forma, para tentar entrar na postura de qualquer jeito, a gente vai ficar toda hora passando do equilíbrio e voltando. A gente nunca encontra o ponto de equilíbrio. E isso faz com que a gente caia muito mais fácil. Então, o que você faz aqui? Encontre aonde o seu corpo se acomoda melhor, ou com os joelhos próximos às axilas, ou com os joelhos abertos e os cotovelos na parte interna da sua perna, e tente tirando um pé de cada vez. Então, encontre o seu posicionamento e sinta como que é tirar um pé de cada vez, ficando sempre com o outro pé na pontinha do pé. Algo que pode te ajudar nesse processo é utilizar ou uma almofada bem durinha como essa, ou bloquinhos do yoga, que são bloquinhos bem firmes, ou ainda caixotes ou livros empilhados, que aí você vai colocar os seus pés, a ponta dos seus pés em cima dessa almofada aqui no caso, e você vai elevar o seu quadril naturalmente. Então, o ponto de equilíbrio fica mais fácil nesse caso. Como que a gente faz? Apoie as mãos normalmente no solo e deixe a ponta dos seus pés no seu bloquinho, na sua almofada. Aqui, você já está mais elevado, então o seu tronco já vai mais lá para frente. Mas isso se você preferir. Eu prefiro ir tentando direto no solo. E aí o seu treino para chegar no Kakasana é somente isso. É entrar na sua posição e ir tirando um pé de cada vez. Muitas pessoas falam que essa posição ela é mais fácil, mas depende muito do seu corpo. Então,
Se você quiser tentar com ela acomodar os seus joelhos um pouquinho mais aberto, você fica aqui. Você vai perceber que isso exige um pouquinho mais de força nas suas mãos. E fica. Mas se você achar que não, você acomoda melhor aqui. Aqui, o seu pé vai ficar mais elevado naturalmente, olha. E você fica nesse treinamento até que um dia você consegue entrar no Kakasana. Não precisa pressa, porque se a gente fica com pressa e tenta entrar a todo custo, o risco de queda é muito maior. E se a gente se machuca, a gente fica com mais medo ainda de entrar na postura e a nossa confiança vai lá embaixo. Então, vá no seu limite, vá com calma, que você vai conseguir entrar no Kakasana de forma natural. Essa foi a prática para a conquista do Kakasana, essa postura tão desafiadora e tão desejada por muitos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entrar e permanecer um pouquinho no Kakasana, que você tenha gostado dessas dicas. E se você conseguiu entrar no Kakasana, se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários para eu saber que de alguma forma esse vídeo te ajudou. E se tem alguma postura que você deseja conquistar e que é desafiadora para você, deixe nos comentários também, que eu vou tentar elaborar um vídeo e trazer numa próxima prática. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana e que haja sempre muito amor e paz em seus caminhos. Namastê!